Olá pessoal, bem-vindos ao canal Autismo para Todos. Mais uma vez estamos por aqui trazendo informações sobre o mundo autista, né? Para que todos nós compreendamos um pouco mais dos nossos pequenos e nossos grandes também, né? Então, lembre-se de fazer o triplo C, certo? Curta, compartilhe e comente aí nos vídeos, ok? Para que a informação seja cada vez mais propagada, para que tudo seja realmente compreendido, ok? Então vamos falar hoje sobre fala. E como eu já disse, é tão complexa a questão da fala que envolve várias áreas do cérebro, né? A alimentação e a fala são coisas bastante complexas. É sempre necessário falar das coisas que vão compor, que vão fortalecer essa caminhada até a fala, a manutenção dela e a força que ela vai ter. Não força no sentido de voz, força no sentido de alcance social, né, dessa comunicação. Então, a fala é uma coisa social. Às vezes a gente fala sozinho, mas a gente fala de forma social, para transmitir uma mensagem, né? De qualquer, né? Levar uma mensagem como eu estou fazendo agora. Você quer reclamar, você quer pedir, você quer orientar, você quer avisar. Então você usa a voz. E antes de tudo, né, na construção do ser até a fala, temos várias conexões a fazer. Nos primeiros vídeos eu disse lá, a criança tem que olhar primeiro, ela tem que apontar, ela tem que balbuciar. Então ela vai aprendendo a se comunicar. O cérebro dela vai construindo comunicações entre si para se comunicar com o mundo exterior, para se comunicar consigo mesmo, né? Então vai fluir essa conexão entre a fala que está por vir ou que está ali, a fluência dessa comunicação, a prosódia. Temos vídeos aí sobre prosódia. Há uma conexão em tudo isso. A prosódia é o tom colocado na conversa, né? Então, se eu digo atenção, 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 temos tons diferentes que trazem momentos diferentes, tanto no mundo externo quanto o meu mundo interno e a comunicação entre eles. Então, quando eu falei no vídeo anterior sobre a propriocepção, né, aquela questão que vai se tomando consciência do outro, da força que você exerce no mundo, no próprio corpo, essa consciência de si, esses freios, né, do apertar e não quebrar, né? Ó, do apertar o suficiente para não quebrar e segurar o suficiente para não cair. Então, tudo isso está conectado. Quando o meu corpo meu cérebro vai construindo isso com o meu corpo, da comunicação. Não só fala, a comunicação nos outros 93% que nós temos de nosso corpo. A consciência do outro. A consciência de mim mesmo. Nesse mundo perante o outro e do outro perante mim. Então várias coisas vão acontecendo, né? A criança ela vai realmente se comunicar com o outro a partir do momento que ela tem consciência do outro e de si. Senão ela não tem nem consciência de si, como é que você vai querer que ela fale? A fala é comunicativa. Ela precisa querer
se comunicar com o outro. E não é só um momento, não é só um movimento material de boca, respiração, garganta, lábio, língua, dente, palato. Não. Isso vem do cérebro. Tem contexto, tem o outro. Por isso a importância de chamar pelo nome, para ele tomar consciência de si, no contexto da casa, no contexto da escola, no contexto da clínica. Então, é fundamental esse nome e esse respeito pelo mundo dele. As angústias, o querer, né? As coisas que ele quer, as coisas que ele não quer, o jeito que ele quer. Não respeitar no sentido de ter que fazer do jeito dele. Nós já trabalhamos isso aqui em outros vídeos, né? De como tratar essa questão da rigidez mental, do comportamento de querer só daquele jeito. Há coisas a serem feitas. Mas há momentos em que isso tem que ser respeitado. Tem o meu querer, tem o seu querer. Não é? Então, a gente vive numa sociedade em que você respeita esses limites. Então, quando você chama pelo nome, você respeita, você ensina a olhar no olho, você ensina a apontar, você reforçou o balbucio, dando o objeto que a criança queria, quando possível, obviamente. Então, ela vai tomando consciência de si e o comunicar-se com o outro, que é o ponto primordial do autismo, no sentido social, né? Não no sentido simplesmente funcional do corpo, é outras questões, mas no sentido de comunicar-se com o outro, o cérebro já vai entendendo que dói menos, não precisa um esforço tão grande, não é um sacrifício tão grande comunicar-se com o outro, perceber o outro, limitar-se perante o outro. Então, isso tudo antecede a fala. Veja que tudo está conectado, inclusive a própria percepção. A alfabetização faz muito parte disso, que nós vamos falar com mais propriedade mais à frente, com outro conteúdo. Porque, gente, até o silêncio tem um tom. A teoria da mente, né, para entender o outro. Então, a fala até a alfabetização, nós vamos ver aqui uma coisa muito interessante, que é a alfabetização pelo som das letras, não pelo nome da letra, certo? Eu acho que vai ficar ao contrário aí para vocês, mas dá para ver aqui, ó. Autismo, né? A-U-T. Letra T, certo? O nome da letra é T. Quando você vai falar uma palavra, você não diz T. Você não diz. Você vai dizer tatu. Tu. Tem um T aqui. O A saiu em seguida. Tu. Tá. Tu. Você não disse T-A-T-U. Você vai passar o resto da vida aí falando T-A-T-U e não sai tatu. Quando essa questão, né, dos fonemas, né, como disse, a gente vai falar mais à frente dessa alfabetização. Tudo isso que eu falei até agora vai ajudar nesse processo de alfabetização, que vai ajudar no processo da fala, na sedimentação dessa fala comunicativa, dessa fala com função. Então, é necessário, né, que esse som das letras, porque veja, o som das letras, com o tempo a criança vai identificando o que é aquilo, a partir do som, ela vai identificar as letras, ela vai identificar a palavra, ela vai identificar o que significa aquela palavra no mundo dos fatos, o que é um tatu, o que é bola, o que é uma bola, o que significa aquela palavra no mundo real, aquilo é o objeto é uma bola. Quando ela faz essas comunicações aqui de significado, a leitura flui. Se você construiu com a criança, você, a escola, a clínica, né, o cuidador, a escola, a clínica, você construiu isso, de tudo isso aí vai fluir
a comunicação da criança. E para os que têm autistas, né, que já estão mais velhinhos, não falaram ainda, existe a possibilidade. Ela vai diminuindo com o tempo, mas a possibilidade existe. Mas o que, e não é romantizando a coisa, se ele não falar, ele tem que se comunicar. Se ele compreender o mundo e conseguir se expressar de alguma forma, ele está se comunicando. Eu já disse mais de uma vez que isso é muito melhor do que aquele autista que fala e não é comunicativo. E ele não tem comunicação receptiva. Ele não entende as informações que estão chegando para ele. Coisas simples. Eu lembrei de uma coisa agora que o meu está fazendo. Espera. Foi ensinado ele a esperar, ele agora está usando a favor dele. Espera. Até quando quer fazer uma coisa errada e quer que você fique ali e não veja, espera. Então, quando ele diz espera, ele está expressando uma vontade dele. Se ele não falasse o espera e eu dissesse a ele espera, e ele se irritasse porque tem que esperar, que bom. Ele compreendeu o que eu estou dizendo. Ele tem que entender o mundo em volta. E eu não estou aqui querendo ser aquele que quer dar esperança ao autista que não fala. Nós temos que ser realistas. Nós somos pessoas limitadas. Muito limitadas. Eu tenho minhas limitações, você tem as suas. Nós somos seres muito limitados. Em nossas compreensões, em nossos raciocínios, nossa profundidade filosófica. Nós somos limitados. Então, exigir de pessoas autistas que elas tenham uma compreensão melhor do que a nossa já é demais. E alguns, infelizmente ou felizmente, não dá para qualificar isso, não vão falar, mas eles precisam de entender esse tom que o mundo tem, dessa prosódia comunicativa. Ele tem que ter a alfabetização. Fale ou não, ele tem que entender o que está sendo mostrado. Por isso que os fonemas são tão importantes. E nós vamos depois falar sobre isso. A leitura, ele não pode não falar, mas ele vai ler. Então, essa recepção que ele vai ter tem tudo a ver com tudo. O cérebro tem a ver com tudo. Se você parar para pensar, se você acompanha aqui os vídeos, você já se deu conta de o quanto uma coisa tem muito a ver com a outra. Muitas vezes, embora não pareça. Ok, gente? Estou à disposição de vocês. Podem fazer suas perguntas, seus comentários, né? E vamos. Muita paz para todos. Tudo de bom. Tchau, tchau.